Olá, boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início aqui à correção. Vou tentar ser o mais breve possível, né? Vou estar um pouco abaixando aqui, estou instalando aqui no computador as questões. E a nossa aula de ontem foi em relação a retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Que tem um exemplo aqui na primeira questão. Eu tenho aqui a R e S, que são paralelas, e tem uma reta E que são transversais, tá? Quando isso acontece, temos algumas coisas que são determinadas, né? Sobre essas retas aí, né? Por exemplo, ângulos alternos internos, né? Então, se é interno, está entre as duas paralelas. Se é externo, está fora, por exemplo, o externo aqui e aqui. E internos são os que estão entre as paralelas. Então, no texto que eu enviei para vocês, tem o seguinte: ângulos alternos internos. Então, seria esse e esse, né? Note que os ângulos D, que eu estou me referindo ao texto que eu enviei para vocês, junto com as questões. Com o ângulo F, o ângulo D com o ângulo F é congruente, né? Que é os internos, alternos internos. No caso, por exemplo, eles são internos, mas são alternos, né? Eles são congruentes, né? Vamos descer mais, que é a segunda, lá na terceira página. Temos ângulos alternos externos, né? Que são os ângulos alternos externos, são os que estão fora, né? Os que estão fora, né? Então, note que o ângulo A é congruente ao ângulo G, né? No caso, esse ângulo, né, é congruente a esse. No terceiro caso, ângulos colaterais internos. Quando falo em internos, está entre as retas paralelas. E colaterais é os que estão de um mesmo lado da reta transversal, ok? Então, note que os ângulos D e E são suplementares, assim como os ângulos C e F. O que são ângulos suplementares? Somando dois ângulos, se a soma der 180, eles são suplementares. Se a soma der 90, eles são complementares, né? E o último, ângulo colaterais externos, que são os ângulos externos, mas colaterais que estão do mesmo lado da reta transversal. Tá? Aí logo tinha as questões, né? Por exemplo, primeira questão, né? Na primeira questão, ele já diz o seguinte: determine o valor real de x sabendo que R e S são paralelos, né? Então ele quer saber quais são, na verdade, o valor do ângulo, deixa eu ver aqui, o valor de x. Ele nem quer saber o valor do ângulo, ele só quer saber os valores de x. Lembrando que esses ângulos, que eles são colaterais externos, eu somando eles dois, eu vou ter a soma igual a 180, né? Então aqui eu vou ter 2x mais x mais 60 igual a 180. Que inclusive a definição tem logo aí em cima, ângulos colaterais externos. A soma deles dois é igual a 180. Então aqui eu resolvo, né? Lembrando que 2x, eu só posso somar com x, então vai ficar 2x mais x. 3x igual a 180 menos 60. Estava negativo, eu passei para o outro lado, estava positivo, eu passei para o outro lado negativo. Então ficou 3x igual a 180 menos 60, vai ficar 120. X é igual a 120 dividido por 3, x vai ser igual a 40 graus. Ou seja, o valor de x aqui, como a questão está pedindo, é igual a 40 graus, né? Na segunda questão, ele diz o seguinte, lembrando que esses
ângulos aqui, ó. Eu tenho um oposto, eu tenho um externo e outro interno. E eles não são colaterais, né? Nesse caso, pessoal, esse ângulo aqui, ó, é igual a isso, ó. Esse B eu posso trazer para cá, né? Porque os ângulos, por exemplo, esse ângulo aqui, os colaterais, eles são iguais, né? Tipo, esse é igual a esse vai ser igual a esse. Então, esses dois, A vai ser igual a esse e B vai ser igual a esse. Somando esses dois aqui, eles também, a soma é 180. Então, vai ficar A mais B igual a 180. Mas vamos ver o que é que ele pede aí, né? As retas RE são paralelas, cortadas pela transversal P. Se a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A, então A mais B ou seja, a medida do ângulo B é o triplo da medida do ângulo A. Então aqui eu digo que é 3x e aqui é x. Então vamos lá. Se B vale 3x, vai ficar A, x, né? No caso aqui, o A vai valer x, mais 3x igual a 180. 4x igual a 180. X vai ser igual a 180 dividido por 4. X vai ser igual a 45, né? Cada x vale 45. Ele quer saber quanto é a medida de B mais x. 3 vezes 45 vai dar 90, 135. E o x vai valer, logicamente, 45. Só que ele quer saber quanto é B menos A. Então, vai ficar 135 menos 45 vai ser o quê? 90, né? Então, igual a 90 graus. Na terceira questão, ele só escreve, não tem um desenho. Então, a gente vê só o quê? As retas paralelas cortadas por uma transversal formam um par de ângulos alternos. Internos. Alternos é quando é um do lado de uma reta transversal e do outro. Representado por 2x menos 45 e x mais 22. Determine o valor de x e a medida desses ângulos. Então, se a gente tiver dúvida, volta lá no texto onde tem ângulos alternos internos. Ó, ângulos colaterais, ângulos alternos externos e o primeiro, ó, ângulos alternos internos. O que é que ele diz? Que eles são iguais, né? Por exemplo, se eles são iguais, então eu chego lá na terceira, né? E digo que esses valores são iguais. Então, eu digo o seguinte, 2x menos 45 é igual a x mais 22. Aqui eu vou resolver, né? Vai ficar 2x menos x igual a 22 mais 45. O x veio negativo para antes e o 45 estava negativo e foi positivo para o outro lado. 2x menos x, 22 mais 45 vai dar 67. Ou seja, essa já é a resposta. Ok? Na quarta questão, né, ele diz o seguinte: dois ângulos colaterais, se eles são colaterais, eles aí voltam, colaterais internos significa que eles estão do mesmo lado da transversal, né? Dois ângulos colaterais internos foram formados quando traçamos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Sabendo que esses ângulos representados por 3x mais 25 e B igual a 2x mais 45, determina o valor do ângulo A e B. Então, ângulos colaterais internos, a gente volta lá. Ângulos, o primeiro.
colateral interno, o que é que diz? Os ângulos colaterais internos, eles também são iguais. Então, eu posso dizer que esses dois aqui, ó, eles são iguais. Colaterais internos são iguais. Então, vai ficar 3x mais 25 é igual a 2x mais 45. O 2x vem para cá, fica 3x menos 2x igual a 45 menos 25. Aqui, 3x menos 2x vai ficar somente o x. E 45 menos 25 vai ficar o quê? 20. Só porque ele não quer saber quanto é o valor de x, ele quer saber, diferente da anterior, ele quer saber quanto vale o ângulo B e o ângulo A. Então, quanto vale o ângulo B? 3x vezes 20, 60. Mais 3 vezes 20, que é o x, 60. Mais 25, 70, 85. Então, o A vale 85. E o B? 20, né? Ó, x, 2 vezes 20, 40. Mais 45. Ó, 2 vezes 20, 40. Mais 45, 85. Logicamente, se eles são iguais, né? Mas ele pede o quê? Só o valor de x? Eu não ia pedir. Determine o valor dos ângulos A e B. Como eles são iguais, vai dar certamente o mesmo valor, né? Na quinta questão. A quinta questão era somente de marcar. Lembrando que eu estou me abaixando porque eu estou lendo aqui. Duas retas paralelas são cortadas por uma transversal. Então, a afirmativa falsa é: os ângulos colaterais internos são congruentes? Os ângulos colaterais internos são iguais? São congruentes? Não. Eles, somados, eles são 180. Então, a alternativa falsa de primeira aí é a letra A. Sexta. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam dois ângulos colaterais externos. Dê medida. Aí tem a medida aí, calcular a medida do ângulo agudo, ou seja, do ângulo menor do que 90, né? Então, vamos lá. Colaterais externos. Aí volta lá para a gente. Colaterais externos. Os colaterais externos, a soma deles é igual a 180. Então, no caso aqui, pessoal, na sexta questão, eu tenho que somar eles e dizer que é igual a 180, né? Que é esse aqui, a sexta. Então, 3x mais 30 mais 7x mais 50 é igual a 180. Aqui eu somo os que tem letra e os que não tem. 3x mais 7x vai dar 10x. Mais 80. Igual a 180. Eu somei esse com esse e esse com esse, né? Deu 80 e 10x. 10x é igual a 180 menos 80. Foi para o outro lado, estava positivo, veio para negativo. 10x vai ser igual a 100. E, logicamente, x vai dar igual a 100 dividido por 10, 10. Ele pega a medida do ângulo agudo, né? Então, o x vale 10, vamos ver quanto vale cada ângulo. 3 vezes x, 3 vezes 10, que é x, 30. Mais 30, 60. Então, um é 60. E, logicamente, o outro tem que ser mais de 60, o outro vai valer 120, que é esse, né? Ó. 70 mais 50, 120. Então, o ângulo agudo aí, que é menor do que 90, vale 60. Vamos aí para a sétima, né? Duas retas formam com uma transversal ângulos alternos internos. Alternos internos são dois lados. Esses também aqui, eles somados, ó, vamos lá, é o segundo, lá na definição, ó, ângulos alternos, internos, é lá a questão, deixa eu ver aqui, a sétima, determine ângulos
são iguais. Então, se eles são iguais, ó, 7x menos 1 grau é igual a 4x mais 5 graus, né? A sétima, deixa eu ver, é alternos internos. Diz que eles são iguais. E a sétima diz que eles foram ambos alternos internos. É expresso em graus por 7x menos 1 e 4x mais parecido. Calcule o valor de x a fim de que essa reta seja paralela, né? Então, se ele está dizendo que a reta é paralela, se eles são iguais, vai ficar 7x 4x mais 5, né? Aqui é 4x menos 4x igual a 5 mais 1, negativo e positivo. Aqui vai ficar 3x, né? 3x, 7 menos 4, 3, 5 mais 1, 6. Logicamente, x vai ser igual a 2 graus, porque 3 vai dividir 6, que dá 2, que seria a resposta. E vamos ver, porque para ele ser igual, aqui eles têm que ser igual. 2 vezes 7 é 14, menos 1, 13. Aqui dá 8, mais 5, 13. Certinho, né? Deu igual. A última diz o seguinte. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas e os ângulos medem 60 e 120. Né? Ele está dizendo que esse, ó pessoal, esse ângulo aqui, ele é igual a esse. E esse daqui, ó, é igual a esse. Os ângulos opostos, eles são sempre iguais. E os ângulos adjacentes, que são os próximos, é sempre 180. Então, 120 mais 60, 180. Então, sempre os ângulos adjacentes, que são juntos, eles sempre somam 180. E os opostos são iguais. Ah, professor, mas esse daqui é oposto a esse. Então, eles são tudo igual, essa relação. Então, esse é igual a esse, são opostos. O que é que diz aí? Congruente, pois são colaterais e térreos. Ele está se referindo ao ângulo 120. Na verdade, aí os dois formam 180. Congruente, pois são correspondentes. Congruente, eles são, na verdade, suplementares, pois são colaterais externos. Ou seja, a letra E. Tá? Então, essa foi a correção da atividade. Hoje vai ser somente esse vídeo. Né? Se der tudo certo, eu já envio já para vocês, ok?